Já falamos sobre ele antes, o terceiro objeto interestelar identificado, aquele que brilha na direção errada, com uma órbita que parece ter sido projetada com precisão. Este objeto, conhecido como 3I Atlas, está nos desafiando a repensar nossas crenças sobre o que é possível no cosmos. O mais interessante e também inquietante é que, agora, novos dados, novas imagens e uma teoria arrojada surgiram, oferecendo uma explicação que pode reescrever as regras da astrofísica. O renomado astrofísico de Harvard, Avi Loeb, propôs algo verdadeiramente surpreendente. O 3I Atlas pode não estar apenas refletindo a luz do Sol como se pensava inicialmente. Em vez disso, ele pode estar gerando a sua própria luz, como uma nave que emite energia de forma autônoma. Isso não seria apenas mais um objeto alienígena flutuando pelo nosso sistema solar, mas sim uma nave equipada com tecnologia capaz de produzir energia nuclear para se manter ativa. A ideia de que o objeto em questão não é apenas um reflexo solar, mas sim uma fonte de luz própria, muda tudo. Caso o brilho observado fosse meramente o reflexo do Sol, o objeto teria que ser de um tamanho colossal, maior até do que a ilha de Manhattan. Mas os cálculos realizados pelos cientistas não são compatíveis com essa suposição. O que observamos é um brilho que vem da frente do objeto, e não de sua cauda, como se fosse um farol, iluminando o caminho, o que não se alinha com o comportamento de cometas típicos. Se esse brilho fosse causado por poeira, então a nuvem de partículas deveria ser densa o suficiente para refletir essa luz. No entanto, os cientistas rapidamente perceberam que as partículas de poeira ao redor do 3I Atlas são muito escassas, tão dispersas que não teriam poder para gerar um brilho tão intenso e estável por tanto tempo. Para resolver esse impasse, eles ajustaram as suposições. Se fosse apenas reflexo da luz solar, o núcleo do objeto deveria ter pelo menos 20 quilômetros de diâmetro, quase do tamanho de uma cidade pequena. Porém, as medições feitas pelo Hubble e pelo James Webb indicaram que o 3I Atlas tem entre 4 e 11 quilômetros, muito menor do que o necessário para gerar tanto brilho. E o que significa isso? Simples, o objeto não está refletindo a luz solar, ele está emitindo luz própria. O brilho é constante e dirigido de forma tão precisa que parece estar sendo produzido de dentro do objeto, como se fosse o funcionamento de um reator nuclear. A questão da erosão também é importante. Nos 6 meses em que o objeto foi observado, a superfície dele se desgastou em menos de 1 milímetro. Isso é um dado crucial, porque um cometa, ao se aproximar do Sol, sofre uma sublimação violenta, liberando gases e poeira. No caso do 3I Atlas, não há essa atividade. Portanto, a questão inevitável que se coloca é: o que estamos realmente vendo? A maioria dos cientistas tenta evitar essa pergunta, apontando para explicações mais simples, como coincidências ou falhas nos modelos teóricos. Porém, nem todos compartilham dessa opinião. Avi Loeb, com sua experiência e seu papel à frente do projeto Galileu, olha para o objeto e vê algo muito diferente. Em sua visão, o que estamos observando não é um acaso, mas algo altamente controlado. Ele observa que, no espaço, gerar luz exige uma enorme quantidade de energia, e essa energia precisa vir de algum lugar. Ou seja, algo ou alguém está pagando esse preço para produzir essa luz de maneira tão estável e direcionada. A característica mais incomum do 3I Atlas é a sua trajetória. Objetos interestelares geralmente chegam ao nosso sistema solar de maneira abrupta, com órbitas inclinadas e irregulares, consequência de fragmentos jogados por forças gravitacionais ou de colisões cósmicas. Mas o 3I Atlas se move de forma bem diferente. Sua órbita é quase perfeitamente alinhada ao plano das órbitas planetárias, com um desvio de apenas 5 graus da eclíptica, o mesmo plano usado pelos planetas do nosso sistema, como a Terra, Marte, Vênus e Júpiter, além de ser o mesmo corredor usado pelas sondas espaciais que nós mesmos lançamos. Mas não é só isso. O 3I Atlas está seguindo um caminho quase perfeito pelo sistema solar, passando por Vênus, depois Marte e por último Júpiter, 3 dos planetas mais próximos da Terra. O mais impressionante é que ele está fazendo isso de uma maneira tão precisa que praticamente parece ter sido planejado.
E, no momento em que ele deveria apresentar a maior atividade, ao se aproximar do Sol, o objeto vai desaparecer completamente de nossa visão. O Sol bloqueará a nossa capacidade de observá-lo exatamente no momento em que mais precisamos vê-lo. Essa coincidência é, no mínimo, desconcertante. Para Loeb, esse comportamento é suspeito, porque é extremamente preciso, como se o objeto estivesse evitando ser observado justamente quando deveria ser mais visível. Ele compara essa trajetória à das missões Voyager, em que sondas foram cuidadosamente lançadas de maneira a aproveitar a gravidade de planetas para ganhar impulso e coletar dados. A diferença, claro, é que o 3I Atlas não é uma sonda feita por nós, e, se ele for uma sonda, claramente não foi feita para ser vista. Muitos, contudo, ainda insistem que tudo isso não passa de um truque da dinâmica orbital, uma anomalia matemática sem qualquer maior significado. No entanto, surge a grande pergunta: quantas coincidências são necessárias para formar um padrão? Um brilho estranho, uma trajetória perfeitamente calculada e agora uma invisibilidade no momento crítico. Se este objeto for natural, o universo acaba de se tornar ainda mais bizarro e imprevisível do que imaginávamos. Mas, se ele não for natural, então alguém o enviou e claramente não queria que nós o víssemos. A razão pela qual o 3I Atlas continua a gerar tanta discussão científica não se limita à sua órbita peculiar ou ao brilho estranho que emite, mas ao que ele pode estar escondendo. Quando o telescópio Hubble observou sua coma, a nuvem de gás ao redor do núcleo, ele encontrou algo que não fazia sentido. Em vez de uma coma de cometa típica, cheia de poeira e atividade, o que o Hubble detectou foi algo fraco, simétrico e sem muita substância. Não havia poeira suficiente, nem gás suficiente, nem qualquer atividade típica de um cometa. Enquanto isso, o telescópio James Webb, em uma posição ainda mais privilegiada, observando 3I Atlas em infravermelho, encontrou algo ainda mais surpreendente: água, gelo, silicatos e moléculas complexas de carbono. À primeira vista, esses seriam materiais comuns para um cometa. No entanto, o que chamou a atenção dos cientistas foi o fato de que esse material parece ser incrivelmente antigo. Estava tão bem preservado que parecia intocado pela radiação cósmica, como se tivesse sido congelado há mais de 7 bilhões de anos, muito antes da formação do Sol. O 3I Atlas, aparentemente, é um fragmento que se manteve intocado desde os primeiros dias da galáxia. E, mais surpreendente ainda, é que o objeto está quente. Quente o suficiente para brilhar, mas sem as características típicas de um cometa em aproximação do Sol. O núcleo do 3I Atlas é pequeno demais para gerar tanto calor apenas a partir da luz solar. Isso significa que ele deve estar produzindo calor internamente, de alguma forma. E a única explicação plausível para isso, sem recorrer à ficção científica, é a energia nuclear. No vazio do espaço, a energia nuclear é uma das fontes mais eficientes de calor sustentável, e nós mesmos usamos tecnologias semelhantes em nossas sondas, como os geradores termoelétricos de radioisótopos que funcionam por décadas sem precisar da luz solar. Loeb acredita que o 3I Atlas é uma estrutura antiga, coberta por gelo e poeira, mas com algo muito diferente dentro dela. Talvez um reator nuclear, talvez uma tecnologia em decadência, ou, quem sabe, algo observando a Terra, mas certamente não um objeto natural. Cometas não geram sua própria energia dessa maneira. O 3I Atlas, no entanto, pode estar fazendo exatamente isso. E conforme o tempo passa, a pressão sobre os cientistas aumenta, porque a oportunidade de investigar esse objeto está se esgotando. Em 29 de outubro de 2025, o 3I Atlas atingirá sua maior aproximação do Sol. Esse será o momento de maior calor, maior pressão e maior atividade do objeto, mas, ao mesmo tempo, será quando nós não conseguiremos observá-lo. A Terra estará do outro lado do Sol, completamente cega. Quando o objeto voltar a ser visível, já estará se afastando, acelerando para longe de nós, levando consigo todos os seus segredos. Algumas missões espaciais, como as sondas Juno ou Psyche, podem ainda estar em posição de observá-lo, mas redirecionar uma sonda não é simples, exige combustível, cálculos complexos e envolve grandes riscos.
Além disso, o 3I Atlas se move rapidamente, a mais de 240 mil quilômetros por hora. Este pode ser o único momento da história em que a humanidade terá a chance de interceptar um corpo interestelar com a capacidade de abrigar uma fonte de energia nuclear em seu interior. Ou, se for mais do que isso, talvez seja a nossa única oportunidade de descobrir se não estamos tão sozinhos no universo como imaginávamos. E, por fim, a pergunta permanece: o que faremos? Podemos continuar chamando 3I Atlas de um cometa qualquer, seguir em frente e ignorar o mistério. Ou podemos aceitar a pergunta mais difícil e encarar a realidade de que talvez não seja um simples objeto em nossa órbita. O que nos resta é olhar para o céu e continuar investigando. O universo está cheio de segredos, muitos dos quais ainda não conseguimos compreender. Se o 3I Atlas for um contato ou um vestígio de uma inteligência superior, o momento de descobri-lo está se esgotando. O que quer que ele seja é algo que já está se afastando de nós. Agora, mais do que nunca, o olhar para o céu se torna uma tarefa urgente. O que está lá fora nos observa? Ou talvez estamos sendo observados? Quem sabe? O silêncio do espaço nunca foi tão intrigante, tão profundo.